Nunca imaginei que seria eu a desvendar o maior mistério da humanidade e talvez selar seu destino. Meu nome é Eslen Reeves, astronauta da NASA e exobiólogo. Aos 38 anos, embarquei em uma jornada que desafiaria tudo o que pensávamos saber sobre nosso lugar no cosmos. Tudo começou com uma mensagem. Um código aparentemente sem sentido, descartado como ruído espacial. Era a última transmissão da Voyager 1 antes de seu sinal se apagar. No início, comemoramos. A sonda havia atravessado os limites do nosso sistema solar, mergulhando no desconhecido. Mas nós fomos ingênuos. Aquela mensagem não era um simples código, era um aviso. Lembro-me da tensão na sala de controle. Monitores piscando, engenheiros e criptógrafos murmurando soluções. Eu não dormia há dias. Meus olhos ardiam diante da tela, tentando dar sentido àqueles números. Então, como um flash de lucidez, percebi. Eles não eram aleatórios. Eram camadas sobrepostas, dobradas como um origami digital, escondendo algo. Com as mãos trêmulas, decifrei a mensagem. As palavras se formaram na tela. Voyager 1 caiu em nosso lar, e nós conhecemos vocês. O caos se instalou. Seria um erro? Uma brincadeira? Mas era impossível. A Voyager estava em espaço interestelar. Ninguém poderia manipulá-la. A verdade era terrível. Não estávamos sós. E algo lá fora sabia sobre nós. As reuniões se tornaram debates acalorados. Alguns queriam ignorar, outros queriam agir. Mas a verdade era uma só. Se eles nos conheciam, ignorá-los era nos tornar alvos fáceis. Precisávamos descobrir a verdade. E assim, partimos. 4 anos atravessando o vácuo, confinados ao nosso pequeno mundo artificial, alimentados pela esperança e pelo medo do desconhecido. No início, a euforia de sermos os primeiros humanos a ultrapassar os limites do nosso sistema solar nos manteve firmes. Mas, com o tempo, o entusiasmo cedeu espaço ao peso da incerteza. As estrelas, lá fora, nos lembravam de nossa insignificância. Então, encontramos o sinal novamente. Seguimos a trilha da Voyager até um sistema desconhecido, um vazio sem nome nos nossos mapas. E ali, envolto em uma atmosfera verde e densa, estava um planeta diferente de tudo que já vimos. Era um mundo estranho, silente, observador. E enquanto nossa nave descia, uma única pergunta ecoava em minha mente. O que nos aguarda lá embaixo? Não havia florestas exuberantes, nem oceanos cintilantes ou montanhas imponentes. O planeta era árido e desolado, mas não da forma que esperávamos. Havia uma inteligência em sua paisagem, uma ordem oculta no caos aparente. Sua superfície era marcada por vastas estruturas monolíticas, pirâmides que se erguiam como dentes negros e irregulares da crosta planetária. As superfícies dessas pirâmides estavam cobertas por símbolos e padrões que pareciam se mover quando tentávamos focá-los. Jansen foi o primeiro a falar, sua voz crepitando pelo comunicador, pouco mais que um sussurro. Meu Deus, é lindo! Mas para mim, não havia beleza ali. Havia algo errado, uma sensação fria e sufocante que me apertava o peito. O planeta não estava morto, mas também não estava vivo. Era algo entre os dois. Uma construção antiga de geometria impossível, como um artefato deixado para trás por deuses esquecidos. Preparem-se para o pouso, ordenou Chen. Mas sua voz estava tensa com uma ansiedade que nenhum de nós conseguia esconder. Todos sentíamos aquilo. O que quer que estivéssemos prestes a encontrar não se encaixava na lógica humana. À medida que a nave descia, minhas mãos tremiam nos controles. O ar na cabine parecia pesado e eu sentia minha pulsação na garganta. Quanto mais nos aproximávamos, mais o terreno parecia se distorcer, como se o próprio planeta nos rejeitasse. Aterrissamos
nos arredores de uma das pirâmides colossais. O solo sob nós era liso, artificialmente perfeito, como se o mundo tivesse sido esculpido a partir de uma única peça de pedra negra. Colocamos nossos trajes e saímos da nave em silêncio. No momento em que minha bota tocou o solo alienígena, um instinto primal rugiu dentro de mim, implorando que eu recuasse. Mas não podíamos. Nenhum de nós podia. O ar era rarefeito, metálico, e um silêncio opressor pairava sobre a paisagem. Não havia ventos, nem sons distantes de vida, nem mesmo o zumbido baixo da ambientação natural. Apenas um vazio absoluto, quebrado apenas pelo som de nossos passos sobre o chão rígido. Diante da pirâmide, os símbolos esculpidos pareciam se retorcer na penumbra, vivos de alguma forma impossível. Ergui minha mão para tocá-los, atraída por algo que não compreendia. Não, Lewis murmurou, segurando meu braço. Seus olhos estavam arregalados, refletindo um medo cru e sem filtro. Afastei minha mão. Chen dividiu a equipe. Lang e Malik ficariam na nave, monitorando qualquer atividade. O restante, Chen, Jansen, Lewis e eu, exploraria o interior da pirâmide. A entrada era um arco gigantesco talhado na base da estrutura, uma boca negra convidando-nos para dentro do desconhecido. Ao cruzar o limiar, uma sensação estranha me envolveu. O ar esfriou e, por um instante, tive a impressão de ouvir algo. Um sussurro distante, uma voz carregada pelo vento. Mas não havia vento. Acendemos as luzes dos capacetes, cortando a escuridão sufocante. O interior era vasto, muito maior do que parecia do lado de fora. Câmaras imensas se estendiam em todas as direções, os tetos impossivelmente altos. As paredes estavam cobertas pelos mesmos símbolos mutáveis, mas não havia sinais de vida, nem artefatos, nem vestígios de uma civilização. Apenas pedra fria e vazia. Lewis ficou perto da entrada, analisando o ambiente. Seu rosto era ilegível sob o capacete, mas eu sentia sua inquietação. Nenhum dos nossos instrumentos conseguia entender aquele lugar, sem leituras claras, sem assinaturas de energia. Nada. Como se as próprias leis da física fossem diferentes ali dentro. O silêncio se aprofundou à medida que avançávamos. Parecia que estávamos descendo, embora não houvesse rampas ou escadas, apenas corredores infinitos que se torciam de formas que desafiavam minha percepção. Tentei mapear mentalmente nosso trajeto, mas logo ficou impossível. As geometrias não faziam sentido. Então, chegamos ao coração da estrutura. Era uma câmara circular imensa, com paredes que se curvavam para dentro, como o interior de uma esfera oca. No centro, uma única peça dominava o ambiente. Um altar de pedra maciça, coberto pelos mesmos símbolos serpenteantes. Mas o ar ali era diferente. Vibrava, emitindo um zumbido sutil que eriçava os pelos da minha nuca. "Olhem isso", sussurrou Chen, apontando para a parede oposta. Viramos as luzes para lá, e meu estômago se revirou. Os símbolos haviam mudado. Não mais se contorciam. Haviam se organizado em uma mensagem clara, intencional, escrita em uma língua alienígena. No centro, duas palavras se destacavam, traduzidas para o inglês. "Nós vemos vocês." A sala pareceu se fechar ao nosso redor. O chão tremeu, fraco no início, mas aumentando rapidamente. As luzes piscaram. Um som baixo, gutural, ecoou como um trovão distante. "De volta para a nave!" gritou Chen, a voz carregada de pânico. Viramos para sair, mas o corredor que nos trouxera até ali havia desaparecido. O espaço ao nosso redor pulsava, como se o próprio planeta respirasse. O corredor que antes nos guiara sumira, substituído por uma parede lisa e opaca. O tremor crescia em intensidade, um rugido subterrâneo que parecia ressoar dentro de nossos ossos. "Isso não é um terremoto", sussurrou Jansen.
sua voz repleta de horror. Chen tentava desesperadamente contato com Lang e Malik na nave, mas apenas estática respondia. O pânico começou a se infiltrar na equipe, mas antes que pudéssemos reagir, a escuridão ao nosso redor se rasgou. Uma luz pálida, antinatural, se acendeu no teto da câmara. Não era iluminação comum. Era como se a própria escuridão estivesse sendo substituída por algo vivo, algo que nos observava. E então, ouvimos, não um som, não uma frequência, mas uma presença. Uma voz que não era voz, murmurando diretamente em nossas mentes. Palavras que não compreendíamos, mas sentíamos. Uma mensagem carregada de uma certeza avassaladora. Vocês não deveriam estar aqui. Lewis caiu de joelhos, as mãos segurando o capacete, como se tentasse silenciar a dor. Jansen soluçava baixinho. Eu lutei para manter a consciência enquanto um peso invisível pressionava meu peito, tornando cada batida do coração uma luta. A parede à nossa frente começou a se abrir lentamente, revelando um vórtice negro, um vazio absoluto que sugava a própria luz. E dentro desse abismo, algo se movia. "Corram!" gritou Chen, disparando em direção ao que restava da câmara. Mas era tarde. A escuridão se expandiu, consumindo tudo ao nosso redor. O chão se desfez. A realidade se fragmentou. E então, no último instante antes do nada, compreendi a verdade. A Voyager não havia simplesmente caído ali. Ela foi levada, e agora nós também seríamos.